Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, de toda a sua família, sua casa, seu lar e todos que estão à sua volta. Quero deixar uma mensagem de reflexão para a sua vida. Tenho absoluta certeza que ela será de grande valia. Nesses dias tempestuosos, aos quais nós não sabemos de como será o desfecho final, a não ser que o Senhor nos revele, cabe a cada um de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. O pensamento desse dia se encontra registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 14, versículos de número 22 e 20 ao 29. Vale lembrar que todos nós já passamos por vendavais em algum momento de nossas vidas. Os ventos não respeitam as barreiras, sejam quais forem elas. Os ventos onde passam deixam sempre a sua marca, sinais, vestígios e principalmente graves sequelas. O vento sentido pelo apóstolo Pedro foi tão forte que o fez perder a fé por um momento, e sendo assim, começou a afundar. Após Jesus realizar o milagre da primeira multiplicação dos pães e peixes, que está inserido em Mateus 14, 19, e alimentar cerca de 1.000 homens, além das mulheres e crianças, ele deu uma ordem aos seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. As ordens devem ser obedecidas, meus irmãos, principalmente quando é Jesus que está ordenando. Ordem é a indicação precisa dada a um subordinado do que ele tem de fazer. Fica a pergunta: você tem sido obediente às ordenanças de Jesus? Jesus sempre foi imediato. Em razão disso, usou a preposição logo para falar com seus discípulos. O objetivo de Jesus era para que os seus discípulos chegassem à terra de Genezaré, que ficava do outro lado de onde eles estavam. Jesus, como um bom gentleman, despediu a multidão, pois a sua conduta é irrepreensível e de grande trato. Que verdadeiro cavalheiro é o nosso Senhor. O sol é escaldante em algumas regiões da Palestina, e nos dias em que Jesus caminhou por aquelas terras, não deve ter sido diferente. É bem provável que ele esteve cansado naquele dia, devido a tantos compromissos, mas mesmo assim, a vontade do Pai sempre esteve em primeiro lugar. Jesus poderia ter procurado descanso, mas aproveitou aquele momento para orar. E orar era uma das coisas que ele mais fazia, além de ensinar. O nosso dever, meus queridos, é orar sem cessar. Já dizia o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 18. Devemos também perseverar em oração. O apóstolo Paulo nos ensinou isso em Romanos capítulo 12, versículo 12. A hora já estava avançada após Jesus despedir a multidão, e ele estava só. Aquele era um momento reservado e muito peculiar.
Se você é uma pessoa que ora constantemente, consegue entender a importância de estar a sós com Deus. Já fazia algumas horas que os discípulos haviam deixado aquela região. Em razão disso, o barco já estava no meio do mar. Jesus esteve no meio na crucificação, né? É o Cristo do meio, é o Deus do meio. Mas também convidou o homem para o meio, conforme relatou o Dr. Lucas, do capítulo 6, versículo 8, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Os discípulos estavam remando por algum tempo, e já estavam no meio do mar com um barco. Segundo o que escreveu o apóstolo João, eles haviam remado por cerca de uns 25 ou 30 estádios. Isso equivale mais ou menos a 4.500 a 5.000 metros, ou seja, quase 5 quilômetros era a distância. Os discípulos conseguiram remar bem, ao contrário de muitas pessoas que nem se esforçam para saírem do lugar de conforto, não é verdade? Há pessoas que ficam estagnadas, paralisadas, alienadas em áreas ou questões das suas vidas. Elas não remam, elas não correm, elas não buscam, elas não se movem, elas não têm ações, elas estão inertes, ou parecem estar inertes concernente a tudo que está à sua volta. Devemos remar, lutar, buscar, almejar, sonhar, para que possamos alcançar aquilo que desejamos ou esperamos dessa vida. À medida que os apóstolos, os discípulos do Senhor remavam, as ondas começaram a fustigar a embarcação. É a lei da ação e reação, né? Quando nos movemos, sempre uma força é designada, é liberada, a favor ou contra nós. Pense nisso nesse momento. Muitas vezes a viagem chamada vida parece estar tranquila, mas de repente as adversidades aparecem, não é mesmo? Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele estava em rumo a Roma, registrado em Atos capítulo 27, dos versículos 13, 14 e 15. A viagem parecia aparentemente tranquila, mas de repente tudo mudou. São em momentos assim que passamos a ser provados. O vento naquele dia era contrário e estava impedindo o curso da embarcação. O adversário não quer o nosso progresso. Em razão disso, durante milênios tem feito a humanidade regredir em todos os sentidos. O adversário, o mal, as hostes, a maldade, os principados e miríades, não quer ver o nosso crescimento, não quer ver o nosso desenvolvimento, e luta arduamente, insistentemente contra nós, para nos fazer parar, retroceder. Mas nós prosseguiremos, porque há uma força que vem do Senhor, que está dentro de nós e que faz-nos nos manter de pé e acreditar que podemos superar as barreiras, as adversidades e os ataques do mal. E essa força está te tocando e te impelindo nesse momento, te conduzindo para um novo patamar, conduzindo a tua embarcação, te sarando, curando, transformando,
moldando e forjando o seu caráter, o nosso caráter, para que possamos nos tornar pessoas melhores nessa terra de adversidades. O adversário fará de tudo para nos impedir de chegar ao outro lado, ao nosso porto seguro, ao nosso oásis, à nossa terra prometida, ao nosso lugar de triunfo, de destaque, de primazia. Jesus está sempre ao nosso lado, como ele disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em momentos de adversidade, meus irmãos, parece que estamos sós. Não podemos precisar quais foram os pensamentos e as palavras dos discípulos quando o vento e as ondas açoitaram o barco, porque são momentos privados das nossas vidas, que muitas vezes somente o Senhor pode conhecer e conhece o nosso interior, os nossos pensamentos. Ninguém mais nos conhece e nos sonda mais do que Ele. Será que os discípulos perguntaram: onde está o Mestre? Quando mais precisamos dele? Porque parece que os seres humanos só se lembram do Senhor quando precisam. Quando precisam de um apoio, de uma ajuda, de uma providência. E enquanto o Senhor está do nosso lado, ou dentro de nós todos os dias, pelos séculos dos séculos, não procuramos valorizar essa presença, porque Ele tem preenchido, suprido, nutrido, e não valorizamos essa presença porque Ele nos rega com as suas bênçãos, com as suas chuvas serôdias e temporãs. Mas quando surge ou damos falta de algo, alguma coisa, parece até fora de nexo ou um contrassenso, dizemos: onde está Deus? Ora, Deus está onde sempre esteve, operando, agindo ao nosso lado, dentro de nós. Mas só damos falta, ou muitas vezes nos lembramos dele, quando perdemos alguma coisa ou queremos alguma coisa. Você já fez essa pergunta quando as coisas não vão bem? Onde está o Senhor quando mais eu preciso dele? Na quarta vigília da noite, isso é em torno das 3 às 6 horas da madrugada, Jesus dirigiu-se para os discípulos. Desde o momento em que os discípulos entraram no barco para irem para o outro lado, Jesus, em sua onisciência, Ele sabe de tudo, e onipresença, está presente em todos os lugares, estava acompanhando tudo o que estava acontecendo, como nesse momento. Ele sabe tudo o que se passa em sua vida. Como Jesus não poderia ficar mais distante, porque sabia do esforço dos discípulos para chegarem até ali, decidiu caminhar por cima do mar e foi ter com seus discípulos. É importante salientar que Jesus fez a mesma rota que os discípulos fizeram até chegarem ao meio do mar. Jesus caminhou sobre as águas sem correria. Ele é Deus e tudo está sob o seu controle. Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Jesus queria sentir o que os discípulos sentiram, por isso ele veio caminhando por cima do mar, porque aquilo que representa impedimento para nós, para Jesus é apenas um caminho. Ele tem um caminho na tormenta. Jesus é aquele que anda sobre os altos do mar, já dizia Jó, de número 9, versículo 8.
O Senhor mediu as águas com seu punho. Profeta messiânico Isaías, no capítulo 40, versículo 12. Realmente, ao caminhar sobre as águas, Jesus mostrou o seu poder, autoridade e domínio. Ele está por cima de tudo e de todas as coisas. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Os jovens se cansarão, mas o Senhor não se cansa. Jesus estava dando uma nova experiência para os discípulos, porque na primeira tempestade ele estava no barco, porém, nessa tempestade ele não estava. Foram experiências diferentes que Jesus deu para os discípulos e para os apóstolos, com ele na embarcação e fora da embarcação. Jesus cria situações assim para quebrar a mesmice, para quebrar o protocolo, para quebrar os paradigmas, para nos dar novas experiências, para nos dar novos aprendizados, para que possamos cruzar as fronteiras e romper em fé. Jesus caminhou, andou sobre as águas. Era primordial que os discípulos pudessem vê-lo dessa maneira, por cima, triunfando e triunfante sobre todas as questões humanas que fazem parte da vida do ser humano, por cima e acima da natureza, mostrando o seu poderio, o seu governo, a sua autoridade sobre os fenômenos climáticos, sobre os fenômenos da natureza, sobre as intempéries da vida. Louve ao Senhor. Adorado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitas vezes a maneira que Deus se manifesta e fala, muitas vezes gera o medo. Adão, em Gênesis 3:10, temeu. Deus é poderoso, e independente da condição que a gente está, a maneira do Senhor pronunciar pode gerar medo em seus corações. Ouvi a tua voz e temi, já dizia o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Assustados, aterrorizados e sendo supersticiosos, porque nas horas das adversidades, o homem vai revelar e vai mostrar, e vai deixar estampado aquilo que ele é, aquilo que ele tem, seus medos, seus receios, seus devaneios, seus fantasmas serão expostos. Nossos fantasmas, abre aspas, fecha aspas, são expostos mediante aos nossos problemas, mediante as nossas crises, e eles aparecem, eles não ficam em oculto, porque esse é o poder da grandeza de Deus, que quando ele se manifesta, tudo que está em oculto se revela para ser destruído, para ser aniquilado. Isso concernente àquilo que é mal, que não serve, que nos escraviza, que nos faz gemer, que nos faz chorar, que nos faz desistir, que nos faz recuar. Quais são os seus fantasmas? Quais são os espectros que rondam a sua vida, que rondam a sua casa, que rondam o seu ministério? Há um espectro, há um fantasma, há um vírus personificado, enraizado, tentando se enraizar, e por que não dizer que já enraizou na humanidade, gerando caos, gerando pavor, gerando medo, gerando receio, gerando a dor, gerando a saudade. Ele já se manifestou, porque nada ficará em oculto, nada ficará em oculto. Esse vírus projetado, manietado, elaborado, manipulado, guardado, reservado, se manifestou. E se manifestou para essa hora, é porque nada, nem ele poderia ficar oculto diante do nosso Deus. E já que ele está exposto, que ele seja destruído, abatido, como um oponente que é contra a vida. Mas quem pode combater contra a vida? Quem pode combater contra o dono da vida? É bem verdade que podemos perder o nosso corpo, mas a nossa alma e o nosso espírito, esse vírus não pode destruir. A nossa alma e o nosso espírito, esse espírito não pode infectar. A nossa alma
e nosso espírito, esse vírus não pode destruir. A nossa alma e o nosso espírito, esse vírus não pode extirpar. Seremos ressuscitados um dia, se cremos piamente em Jesus Cristo de Nazaré. Guarde essa palavra. Assustados, aterrorizados e sendo supersticiosos, os discípulos exclamaram: é um fantasma, e gritaram com medo. Imaginem homens experientes, pescadores, que tinham grande experiência e já tinham visto muitas coisas em suas pescas, em suas viagens, gritarem de medo. Muitas vezes em nossa vida, aquilo que pensamos que vem para nos assustar, está vindo ao nosso encontro para nos salvar. É muito comum um nevoeiro em regiões como aquela em que os discípulos estavam, e principalmente na madrugada, com a queda da tempestade e da temperatura, fez com que o homem de vestes longas gerasse o medo. Jesus não quer nos ver assustados, aterrorizados. Por isso, ele se identifica logo. Jesus se manifestou logo, porque ele não queria que os homens continuassem gritando, aterrorizados, apavorados, estupefatos. Jesus usa a preposição logo, pela segunda vez, porque queria que os discípulos não permanecessem naquele estado de pavor. O adversário tem prazer no pânico, no terror, agonia, pavor, e batalha diariamente para deixar a humanidade dessas condições. Eu não sei como você se encontra nesse momento, eu não sei como é que a sua família está nesse momento, eu não sei como a sua membresia está nesse momento. Ao se identificar usando a preposição logo, o Senhor, usando essa preposição, fez com que os discípulos recordassem que Jesus havia usado essa preposição logo, quando ordenou para que os discípulos entrassem no barco. Jesus não muda, ele sempre será o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Já dizia o escritor anônimo aos Hebreus, do capítulo 13, versículo 8. Jesus pediu para que os discípulos tivessem bom ânimo. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Jesus disse: sou eu, o Verbo se manifestou, não temais. A palavra ânimo vem do latim animus, meus irmãos, que significa a alma, os pensamentos. Em latim, animus era o lado psicológico do homem, a sede dos pensamentos, das ideias, da vontade, das emoções e do caráter. Animus representa a parte do homem que não é física, mas que forma a sua identidade. Vem da alma, vem de dentro. No conceito de ânimos, o lado racional e o lado emocional do homem estão ligados e funcionam juntos para tomar decisões. E ninguém mais do que Jesus conhece o homem e o que há no homem. Por isso que o Senhor já antecedera, dizendo a Josué: tem de bom ânimo, anima-te. Eu conheço os teus pensamentos, as tuas ideias, o teu caráter. Eu quero forjar a sua identidade interior. Eu quero lhe proporcionar e lhe dar experiências as quais eu dei a Moisés, teu antecessor, teu professor. Eu quero compartilhar contigo ânimos, a qual eu dei para ele. Eu trabalhei, Josué, nos pensamentos de Moisés, eu trabalhei na alma de Moisés, Josué, e quero trabalhar na sua vida, como o Senhor nesse momento está dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, ânimos, no latim, ânimos. Não importa o que você esteja passando nesse momento, não perca seu ânimos do latim. Jesus veio para lhe dar ânimo. O apóstolo Pedro é o primeiro a responder, porém Jesus não havia lhe perguntado nada. O apóstolo Pedro era assim, né?
Ele era repentino, ele não tinha muito equilíbrio. Mesmo Jesus falando quem ele era, a dúvida dominava o coração do apóstolo Pedro, e com o passar dos anos ele continuou agindo da mesma maneira, até tornar em si. Deus vai nos ensinando, se revelando, nos mostrando, até chegarmos à estatura de varão perfeito, como disse o nosso irmão Tiago na Epístola Universal. O homem duvidoso não pode receber nada do Senhor. O Senhor já dissera que era eu, mas Pedro, o apóstolo Pedro, queria uma prova de quem ele era, e queria sair do barco a todo custo. Talvez seja por isso que milhares de pessoas nos dias atuais não têm recebido nada do Senhor, porque o homem que duvida não pode receber nada do Senhor. O apóstolo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quanta petulância! Jesus já havia dado provas cabais de quem ele era realmente, através de suas palavras e atitudes. Só de Jesus estar sobre as águas e não afundar, já estava dando provas cabais de quem ele era. Não precisaria Pedro, ou o apóstolo Pedro, ir até o encontro dele para ter a certeza concreta de quem ele era, porque a fé é sobrenatural. A fé, Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Já basta uma palavra, que Deus é, faz, tem, pode, para que eu possa crer e acreditar piamente no Senhor. Não precisa mais nada, só basta eu acreditar, pelo poder da fé, no mundo invisível, no mundo sobrenatural. E eu não preciso das forças naturais para mostrar que o meu Deus existe, que o meu Deus é fiel, que o meu Deus pode. Mas como disse o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Infelizmente, a incredulidade das pessoas nos dias atuais é muito pior do que a do apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro pretendia era caminhar como Jesus sobre as águas. Ele queria estar por cima. Mas será que o apóstolo Pedro estava preparado para tal façanha? Será que estamos preparados para estar em determinadas posições e ter grandes aquisições? Pior não é isso. Será que conseguiremos manter o mesmo estágio, o mesmo patamar, a mesma sincronia? O apóstolo Pedro deixa entender que ele não queria caminhar com as suas próprias pernas sobre as águas, mas que Jesus o conduzisse. A expressão do apóstolo Pedro é: manda-me ir ter contigo por cima das águas. Como se Jesus fosse um mar, como se Jesus fosse um mágico, como se Jesus fosse um mago, e fizesse ali traquejos, e fizesse ali sinais mirabolantes, para que Pedro pudesse mover, se levitar. E você está esperando o quê, meu irmão, para caminhar sobre as águas das aflições? Você está esperando Jesus te fazer levitar? Você está esperando Jesus te arrebatar? Te trasladar? Não. Você vai ter que ter a sua experiência com as suas próprias pernas, com o seu próprio corpo, e aí sim deixar o Espírito de Deus atuar sobre a sua vida. Ao chegar na terra de Genezaré, Mateus 14, 29 ao 36, Jesus disse ao apóstolo Pedro: vem, já que você quer. Jesus não vai impedir. Para caminharmos ao encontro de Jesus, teremos que caminhar com as nossas próprias pernas. Ao contrário de milhões de pessoas nos dias atuais que pensam estar
caminhando ao encontro de Jesus, mas com a ajuda de gurus, de muletas espirituais. São esses os seus aios, os seus mestres? Gurus, muletas espirituais, falsos profetas? Jesus havia dado uma ordem para que os discípulos entrassem no barco e fossem para outra banda, mas o apóstolo Pedro gostava de inovar. Ele já tinha cometido um delito terrível em Mateus capítulo 17, querendo fazer cabanas para Moisés, Elias e o Senhor. Pedro sempre gostou de inovar, e mal ele percebia que ele, através desses comportamentos e atitudes e esses desatinos, ele estragava todo o propósito do Senhor. O apóstolo Pedro teve que descer do barco para termos grandes experiências em nossas vidas. Teremos que descer do barco. Está preparado para descer do barco? Ou prefere estar na zona de conforto? Muitas vezes na nossa vida se fará necessário descer, como Josué desceu, como Samuel desceu, como Jeremias, o profeta Jeremias desceu, no capítulo 18, levanta-te e desce à casa do oleiro, irá te farei ouvir as minhas palavras. Em razão disso, o que desceu, Jesus, o Senhor, também desceu, que é o mesmo que subiu, que é o trocadilho que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículos 9 e 10. O que subiu e desceu não é o Senhor? Quando esteve no Hades, quando morreu e ressuscitou em glória, levando do cativo o cativeiro. O feito do apóstolo Pedro foi notável. O primeiro homem natural de que se tem relatos caminhou sobre as águas. Caminhar sobre o materialismo já não é uma tarefa fácil. Agora imagine caminhar sobre o sobrenatural. Isso é para poucos. E o mais importante não é caminhar, mas prosseguir firme e constante. Milhões de pessoas iniciam a sua trajetória espiritual muito bem, porém não conseguem chegar até o fim. Como Deus disse para o profeta Daniel no capítulo 12, versículo 13, tu porém irá até o fim. Como o próprio Salomão disse em Eclesiastes 7:8, o fim é o melhor do que o princípio. O apóstolo Pedro estava com muito peso, muita bagagem, e não conseguiu caminhar sobre as águas por mais tempo. O peso da incredulidade, o peso da falta de fé, o peso da incapacidade nos faz afundar. Devemos tirar o peso, aliviar a embarcação. O peso que está te escravizando, te torturando, o peso já é um peso. Por isso que o Senhor Jesus já disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Chega de pesos, tire o peso que está te fazendo afundar nesse momento. Tire o peso nesse momento, faça uma introspectiva e diga: Senhor, aquilo que está me pesando, me cansando, me fadigando, seja espiritual ou físico, eu não quero mais sobre a minha vida, eu não quero mais sobre o meu corpo, eu não quero mais sobre os meus negócios, eu não quero mais sobre o meu cônjuge. Tira o peso, Senhor, e Jesus irá tirar todo esse peso e te dar a leveza da alma, a leveza do amor, a leveza do viver, a leveza do Espírito, a leveza do Espírito Santo. Livre, leve, livre, leve, a leveza do ser, a leveza da alma. Oh, aleluia! O apóstolo Pedro estava com muito peso, por isso não conseguiu caminhar sobre as águas por mais tempo.
O primeiro peso na vida do apóstolo Pedro foi o medo, pois pensou juntamente com os demais discípulos que Jesus fosse o fantasma. O medo é um peso. O segundo peso na vida de Pedro, anote aí, foi a dúvida acerca de quem era realmente Jesus. Mateus 14, 28. O primeiro peso, o medo. Mateus 14, 26. O segundo peso, a dúvida. O terceiro peso, novamente, é o medo mais intenso, que gera pavor, que o começa a fazer afundar, porque pode ficar mais intenso. Mateus 14, 30 está relatado assim. O medo fez com que ele começasse a afundar. É fato, precisamos da leveza da alma para não afundarmos nesse sistema profano e doentio. Somente Jesus pode retirar todo o peso, representados pelo medo, miséria, falsidade, mentira, orgulho, racismo, preconceitos, ódio, infidelidade, religiosidade e etc. Muitos homens afundaram no decorrer da história humana. Não permita que isso também aconteça contigo. Permita que Jesus desse dia alivie o seu peso e lhe dê um fardo leve. O apóstolo Pedro, assim como os demais discípulos, foram escolhidos para remarem, pelo menos naquele momento, e não para andarem sobre as águas. Muitas pessoas ainda não aprenderam a utilizar as suas mãos para remarem contra as águas da vida, e mesmo assim querem usar os pés para caminharem sobre as águas da vida. Cada dia é uma lição, cada dia é um aprendizado. Hoje Jesus te ensina a trabalhar com as mãos, no outro dia Ele te ensina a trabalhar com os pés, no outro dia Ele te ensina a trabalhar com os seus olhos, no outro dia Ele te ensina a trabalhar com os seus ouvidos, e assim na anatomia humana, interligada com a anatomia espiritual, você vai tendo uma lição a cada dia. Há pessoas que querem aprender anatomicamente, espiritualmente, todas as coisas em um só dia, e não é assim, e não acabam aprendendo nada. Uma coisa de cada vez. Nascemos, crescemos, vivemos e morremos, mas seremos ressuscitados. Esse é o reflexo do apóstolo Pedro. Estava querendo fazer aquilo que ainda não estava apto. Era muito peso em sua mente, e principalmente em seu coração. E em razão disso começou a ir para o fundo das águas. O apóstolo Pedro, ao perceber que estava começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O verbo salvar denota não apenas a condição de morrer afogado, mas também de salvação, pois Pedro estava sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Porque pela graça somos salvos por meio da fé, Efésios 2, 8. O apóstolo Pedro ainda conseguiu perceber que estava afundando, ao contrário de milhões de pessoas nos dias atuais, que já afundaram no mar de pecados sem perceberem, de derrotas e lamúrias. Ao clamar por socorro, o Senhor ouviu. Fique imaginando o desespero do apóstolo Pedro naquele momento, isso sem contar da fúria das águas e do vento contrário naquela madrugada. Um fato interessante que não posso deixar no esquecimento dos irmãos é que o medo, além de fazer o apóstolo Pedro afundar, também o fez esquecer-se que sabia nadar. Porque quando ele deixou de seguir o Senhor, conforme está relatado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João no capítulo 21, versículo 7, Pedro, que não estava com uma túnica condizente, entrou nas águas e nadou. Ele era um perito nadador, mas o medo
fez com que ele se esquecesse. O medo não permitiu que ele pudesse usar do grande talento que ele tinha, a capacidade que ele tinha de nadar. Olha o que o medo faz, olha o que o medo gera. Acaba te imobilizando. Jesus, pela terceira vez, usa a preposição logo, e imediatamente estendeu a sua mão para segurar o apóstolo Pedro. Quase da mesma maneira aconteceu com a pomba que Noé soltou, conforme está relatado no livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 9. Assim como o apóstolo Pedro, a pomba que estava fora da arca quase afundou, porque não achou repouso para a planta do seu pé, e para não afundar retornou para a arca. E Noé, assim como fez Jesus com o apóstolo Pedro, estendeu a sua mão. A mão do Senhor não está encolhida para que não te possa salvar, já dizia o profeta Isaías 59:1. Enquanto os homens fecham as portas para não ajudar, o Senhor estende a mão aos filhos seus. Os homens, o sistema, as hostes da maldade querem nos ver ou nos lançarem no chão, porém Jesus quer nos colocar de pé. Jesus, além de estender a sua mão para o apóstolo Pedro, também segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Era como se Jesus dissesse: você estava indo tão bem, o que te fez afundar? Jesus ensinou ao apóstolo Pedro e quer nos ensinar a importância de como usar as mãos, porque muitas pessoas estendem as mãos, porém sem segurança, sem apoio, sem confiança. Se torna em vão, inútil esse ajudar com as mãos. Jesus também ensinou o apóstolo Pedro a caminhar sobre as águas da dúvida, do medo e da incredulidade. Devemos aprender a caminhar sobre estas águas. Jesus e o apóstolo Pedro não retornaram para o barco levitando, mas caminharam juntos sobre as águas. Ele quer que nós tenhamos essa experiência de estar lado a lado com Ele, de dar passo a passo juntamente com Ele. Eu ando, tu andas, tu moves, eu movo, tu falas, eu falo, tu pedes, eu faço, tu oras, eu crio, tu choras, eu te toco, eu te consolo. Jesus quer que caminhemos sobre as águas com Ele. Você está disposto? O prazer do Senhor é ter os seus filhos ao seu lado. A humanidade ainda não entendeu essa regra prática. Conjecturando, quem sabe Jesus, à medida que fora caminhando sobre as águas, ao lado do apóstolo Pedro, ia ensinando como se deve caminhar sobre as adversidades da vida. Ou seja, é aqui que eu quero que você ande, é aqui que eu quero que você caminhe, é aqui que eu quero que você coloque os seus pés, é aqui que eu quero que você empreenda os seus negócios, é aqui que eu quero que você triunfe, é aqui. Coloque o seu pé aqui, o seu olhar aqui, o seu coração aqui. Mesmo que estejamos ao lado de Jesus, isso não impedirá o agitar das águas. Mesmo que estejamos ao lado de Jesus, isso não impedirá o agitar das águas contra as nossas vidas, e nem o soprar do vento contrário. Tanto é que o vento só acalmou quando Jesus e o apóstolo Pedro subiram para dentro do barco. Mateus 14:32. Enquanto eles caminhavam, as águas continuaram a fustigar, a se agitar. Enquanto eles caminhavam, o vento não cessou. Jesus queria que o apóstolo Pedro sentisse o impacto do vento, mas juntamente com ele. Jesus estava ensinando: se eu quisesse que você caminhasse comigo sobre as águas, eu teria convidado tu. Não queira fazer aquilo que eu não permiti. Não queira andar sobre lugares a qual não determinei. Já dizia Salomão em Provérbios: andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Faça quando eu mandar. Ouça, obedeça as minhas ordens, diz o Senhor.
Os outros discípulos ainda estavam assustados, porque tudo que viram naquela madrugada foi marcante. A plateia, os espectadores, a nuvem de testemunhas, todos estavam olhando aquela cena extraordinária, que nenhum pintor conseguiu pintar, que nenhum homem conseguiu conjecturar. Apenas ficou anotado nos anais celestiais, nos papiros, nos pergaminhos, nas letras frias, para que pudéssemos, através do Espírito Santo, entender, vislumbrar a profundidade daquele momento. Mas faltava uma coisa que era adorar e reconhecer o Senhor verdadeiramente como Filho de Deus. E o apóstolo Pedro fez. Milhares de pessoas até se aproximam de Jesus, porém nunca o reconheceram como Filho de Deus. Jesus as abençoa, Jesus as livra, Jesus as cura, e elas continuam da mesma forma. Como uma mulher que saiu agora, após um período de estar entubada, e ao invés de sair glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, por ter sido curado dessa epidemia mortal, ela saiu dançando um forró. Ela poderia dançar um forró, um chachado, um baião, qualquer melodia, mas que essa dignificasse e honrasse o santo nome do Senhor. Os discípulos estavam no meio do mar, quando o vento era ao contrário, e mediante os fatos que ocorreram não haviam chegado do outro lado. Mas agora seria diferente, porque o mestre do barco estava mais uma vez com eles, e iriam chegar juntos a Genezaré. A viagem foi interrompida, mas ela seria concluída com o capitão, pessoalmente na embarcação. Ele estava longe, entre aspas, fecha aspas, mas agora ele estava perto, ele estava dentro, conduzindo. Haverá momentos das nossas vidas que a nossa embarcação e certas áreas da nossa vida até irá parecer que paramos, fracassamos, mas o mestre está acompanhando tudo. O importante é remar. Faça a sua parte, mova os seus pés, e Jesus vai estender a mão, e você vai concluir aquilo que você começou. Milhões de pessoas podem até pensar que Jesus não virá, mas elas estão enganadas, porque Jesus, ele virá. Ele jamais deixa uma obra, uma viagem pela metade. Ele é o que começa e termina e aperfeiçoa. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Filipos, no capítulo 1, versículo 6. E nessa viagem chamada vida, meu irmão, meu amigo, que me ouve nesse dia, Jesus quer chegar contigo até o final. Os discípulos chegaram à terra de Genezaré. Geograficamente, historicamente, culturalmente, Genezaré era uma planície fértil, rica em nogueiras, palmeiras, figueiras, oliveiras e videiras, que podem representar ou representam os frutos reservados para cada um de nós, do outro lado. É um vislumbre de Apocalipse 22, 2, do fruto da árvore da vida, os frutos que estão esperando a cada um de nós do outro lado do rio, do outro lado da porta, do outro lado do horizonte, estão nos aguardando. E na mitologia não haverá um pote de ouro no final do arco-íris. Não, na realidade categórica, real, fidedigna, é que do outro lado o maior tesouro nos espera e nos aguarda. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, Jesus o Salvador, que está do seu lado a todo momento, dizendo: eu estou te aguardando, eu estou te esperando, e tenho coisas inimagináveis para ti, reservadas para ti. Mas você precisa chegar ao outro lado, romper esta fronteira,
Os moradores de Genezaré e de todas aquelas terras também estavam enfermos. Assim como os discípulos enfrentaram problemas nas águas, aquelas pessoas enfrentaram problemas em terra. Tudo porque nessa vida cada um de nós passa por adversidades diferentes, mas não deixam de serem adversidades. Enquanto os discípulos estavam enfrentando adversidades nas águas, os moradores de Genezaré estavam enfrentando por adversidades personificadas por enfermidades em terra. Como cada pessoa, como cada ser humano nesse momento está enfrentando, passando por uma adversidade, por uma luta. Mas Jesus tem o controle de tudo e de todos e conhece as condições notórias dos filhos a qual Ele tem. Todos que tocaram nas vestes de Jesus naquele dia do outro lado, em Genezaré, foram curados, foram sãos. Toque em Jesus nesse dia, sinta a presença do Senhor aí, onde você está. Um dia é um vislumbre, estaremos do outro lado com Jesus, e também estaremos curados de todos os males que nos assolam desse lado. A conclusão de tudo isso, meus irmãos, é que o apóstolo Pedro teve uma experiência notável ao caminhar sobre as águas, mas só aprendeu a caminhar quando começou a afundar. Muitos de nós devemos aprender com as quedas, tudo porque não aprendemos apenas quando estamos de pé, mas também quando caímos. É importante que mesmo em pé ou caídos possamos reconhecer o Senhor como nosso Salvador. Quando reconhecemos isso, passamos a depender totalmente dele e dificilmente nos atreveremos a caminharmos sozinhos. Os discípulos conseguiram remar até o meio do mar, mas a viagem só pode ser concluída, ou só pôde ser concluída após Jesus entrar no barco. O medo, as águas agitadas do mar e o vento contrário serviram para deixarem os discípulos mais experientes para chegarem ao outro lado. Nós também podemos chegar ao outro lado, porém não podemos parar de remar, de acreditar e confiar em reticências. Aplique isso em sua vida. É possível que conheçamos algumas pessoas que estão começando a afundar no pecado. Quem sabe até possa ser você. O segredo para não afundarmos no pecado é reconhecermos que estamos afundando e clamarmos, pedindo socorro e as misericórdias de nosso fiel Salvador. Todos nós temos metas, propósitos e objetivos. Por isso devemos a cada dia pedir, através das orações, para que o Senhor estenda a sua mão e nos segure. Se estivermos confiantes de que o Senhor está conosco, também teremos segurança para impedir que mais pessoas ao nosso redor venham afundar no mar de pecados. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te fortaleça, que possamos todos chegar ao outro lado. Ministério Fim Vem, nós pregamos a salvação. 2021, eu movo os pés e Jesus estende a mão.